Então, vou falar hoje sobre temperatura de cor, né? Desmistificar um pouco essa questão de balanço de branco. E os conceitos que eu vou passar hoje, eles tanto servem para a fotografia still, né? Fotografia clique-clique, quanto para a direção de fotografia, filmagem. Então, eu vou falar sobre temperatura de cor, o que é temperatura de cor, falar um pouco sobre experimento físico de temperatura de cor, como isso se comporta no nosso cérebro, né, a parte biológica, os efeitos psicológicos das cores, balanço de branco, o que é o balanço de branco, o que é esse ajuste na câmera, e vou falar um pouco sobre compensação e alguns exemplos. A gente pode utilizar o balanço de branco para fazer uma iluminação super criativa. Então, começando, temperatura de cor tem esse nome por causa de um experimento físico que deu início à mecânica quântica, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe que eu não tenho condições nenhuma de falar sobre isso. Basicamente foi o seguinte, foi um experimento dado por um físico alemão, que ele pegou um corpo negro, né? E ele começou a aquecer esse corpo. E conforme ele ia dando calor, né? Esse experimento foi para ver justamente a questão das relações existentes entre calor emitido e calor recebido, certo? Então, conforme esse corpo negro ele ia sendo aquecido, ele ia mudando de cor, né? Você começava a ter a questão da radiação eletromagnética. Conforme ele vai aquecendo, ele começa pela questão do infravermelho, né, da cor infravermelha que o nosso olho não percebe. Depois ele vai ficando na cor vermelha, ele começa a alaranjar, amarelar, passa pela cor branca, né? Depois ele começa a azular, azul claro, azul mais intenso, até ficar totalmente azulado, e ele vai tendo essa variação de cor. E conforme esse objeto ele ia aquecendo, eles iam medindo a temperatura deste objeto. Então, essa mensuração, essa medida dessa temperatura de cor em kelvins, né, que é uma unidade de medida para medir temperatura, né, medir calor. A unidade do Sistema Internacional é o Celsius, né? A gente vai ver a temperatura aqui, hoje fez 30 graus no Recife, 30 graus Celsius no Recife. E foi utilizada essa escala para medir esse corpo negro em kelvins. Então, ele mais ou menos se comporta dessa forma. Vai estar invertido porque é o celular, mas vamos lá. Quanto mais baixa a temperatura do corpo negro, mais próximo da cor vermelha ele fica. E quanto mais alta a temperatura do vermelho, mais azulado ele fica. A gente consegue fazer um experimento similar, né, que não é um corpo negro, mas se a gente pegar, por exemplo, uma faca, né, um objeto metálico, e botar na boca do fogão ligado, ele começa a esquentar a faca, né? E ela começa a ficar avermelhada, né? E vai esquentando, até ela vai ficando amarelada e ela chega até um certo ponto. Então, de acordo com a variação da cor, foi se medido tanto a questão da temperatura do objeto quanto a mensuração da cor. Então, a gente tem, inclusive, um filme, né? Que é azul é a cor mais quente. É justamente por causa desse experimento físico, né? Essa relação do azul ser, quanto mais aquecido o objeto, mais azulado esse corpo negro ele ficava. Tá? Bacana. E o que isso faz, né? O que a gente entende por temperatura de cor? Eu não sei se vocês já observaram na casa de vocês, provavelmente tem isso. Alguns ambientes têm uma cor, né? A lâmpada da casa, geralmente em banheiro ou cozinha, ela é mais amarelada, né? E a lâmpada dos outros da sala e do quarto é uma lâmpada mais... ela tem uma cor branca, né? Você começa a comparar. Só que o nosso cérebro, assim como os celulares, né, câmera e etc., ele vai fazer esse ajuste em relação à temperatura de cor que está sendo emitida por essa fonte luminosa. Então, se você chega num ambiente e ele tem uma luz um pouco amarelada, o seu cérebro ele vai trabalhar em cima do branco que tem no ambiente. Então, imagina que você tem a folha de papel aqui, né? Você está vendo que a folha de papel ela está branca. Mas a luz que eu estou emitindo, a fonte de luz que está sendo emitida aqui, ela não é branca, ela é amarelada. Mas o celular, assim como o nosso cérebro, ele vai fazer essa compensação para a gente perceber que esse papel aqui, ele é branco, certo? Então, eu vou fazer um exemplo rápido aqui, para ver se vocês percebem a variação do celular, né?
eu vou acender as luzes daqui, né? Apaguei a luz, tem uma luz rosa lá atrás, uma luz de efeito. Então o celular ele vai ficar meio bêbado. Mas se eu acender aqui uma luz que é amarela, vocês reparem que o celular ele vai perceber uma cor muito amarelada, mas depois ele faz um ajuste para ficar um amarelo menos intenso, certo? E se eu acender uma luz branca, né, ele também vai fazer esse ajuste de cor automaticamente, certo? Ele vai fazer esses ajustes. Como ele está no celular e ele está automático, ele vai fazer tanto ajuste de balanço de branco, quanto de exposição. Por isso que o celular fica piscando e acendendo toda hora, certo? Então, o que acontece? Dependendo da emissão da fonte que está emitindo luz, ela vai estar emitindo também uma temperatura de cor respectiva, certo? Você tem, dependendo do objeto que você tem, da fonte luminosa, ela vai emitir uma luz, ela tem as características luminosas dela, oscilação e etc. Mas ela vai emitir essa luz com uma temperatura de cor. Se você reparar bem, quando você vai comprar lâmpada, né? Você tem as suas lâmpadas, ela tem as informações aqui de potência e etc. Tarará, 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 tarará. E uma das informações é justamente a temperatura de cor, que ela vai estar em kelvins. Então, essa lâmpada aqui, por exemplo, ela tem 6.500 kelvins de temperatura de cor. Ela é uma lâmpada branca azulada, certo? E você vai ter, quando você vai comprar hoje em dia, você tem lá, às vezes a temperatura de cor, lâmpada de cor branco amarelada, ou então lâmpada de cor branco azulada, ou então lâmpada de cor branco, né? Branco frio, branco quente. Exemplo, essa luz que está aqui atrás de mim, ela é uma luz que ela emite uma luz amarela, né? É uma luz quente, por volta de 3.200 kelvins de temperatura. Só que eu botei um papel celofane, uma gelatina ali, para dar um efeito meio rosado. Tá, mas André, o que você quer dizer com isso tudo? Então, para quem já usou câmera DSLR, para quem já usou celular também tem essa função, né? Vocês já devem ter se familiarizado com esses símbolozinhos aqui, certo? Eu vou passar bem devagar. Está invertido, né? Você vai ver um tal de AWB, que é Automatic White Balance, ou seja, balanço de branco automático. Você tem uma lâmpadazinha que é quadrada aqui, que é referente àquelas lâmpadas de tubo, né? Aquelas lâmpadas compridas que o pessoal brincava de espada Jedi, né? Que são as lâmpadas fluorescentes. Você tem a lâmpada de tungstênio, aquela lâmpada com filamento de tungstênio, ou lâmpada halógena, né? Que tem aquela característica de cor amarela. Você tem o solzinho, que é referente à temperatura de cor do sol. Você tem a nuvenzinha, que é referente à temperatura de cor de dias nublados. E você tem também a questão da sombra, né? Geralmente quando você vai fotografar à noite, você bota sombra e ele vai fazer esse ajuste de branco. Cada fonte luminosa dessa aqui, como eu falei, ela vai emitir uma temperatura de cor, né? Então a gente tem, por exemplo, o tungstênio, ele vai estar trabalhando por volta dos 3.200 kelvins, né? Ele vai estar nessa faixa aqui, mais alaranjada, amarelada, né? Você tem, por exemplo, o nublado, que você tem uma cor mais azulada, né? Um pouco mais para cá, certo? E a nossa maior referência de luz que a gente vai ter, né, é Ra, né? Apolo, o deus Sol, Sol. Então a gente entende que o Sol ele vai estar justamente no meio disso aqui. Ele vai emitir uma luz totalmente branca, né? Sol de meio-dia, luz branca. A gente tem aqui, alguns autores defendem que 5.200 Kelvin ou 5.600 Kelvin. Varia um pouco em cima dessa temperatura de cor. Entre 5.200 e 5.600. Conforme você faz esse ajuste na sua câmera, né? Ele vai dizer para a câmera qual é a fonte luminosa que você está trabalhando, qual é a temperatura de cor que a sua fonte luminosa está trabalhando. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a minha DSLR, é uma Canon T2i, eu consigo controlar nela justamente aqui o balanço de branco. Vocês vão ver que tem vários iconezinhos aqui, né? Esse aqui é o custom, que eu consigo personalizar.
Você tem para flash, que é no caso de câmera fotográfica. Para filme, você não vai trabalhar com flash, né? Não tem essa opção. Você tem a opção de tungstênio, de fluorescente, que ele vai trabalhar por volta de 4.000 kelvins. Do tungstênio, que é essa lâmpada mais amarelada, para ver os ícones aí. Você tem o cloud, né, que é nublado, nuvem, que ele vai trabalhar por volta de 6.000 kelvins. Você tem sombra, que ele vai trabalhar por volta de 7.000 kelvins, né? Ele vai azulando mais a imagem. E você tem o daylight, né? Que é luz do dia, que vai trabalhar por volta, né, aqui no caso de 5.200 kelvin. Então, dependendo da fonte luminosa que você vai utilizar, você já configura, você já faz o balanço de branco para a sua câmera, para ela entender que a luz que está sendo emitida, por exemplo, nesse papel aqui, né, eu aviso a minha câmera que a luz que está sendo emitida aqui é amarela, certo? Para que a câmera entenda que esse papel aqui, quando a luz bater nele, ele vai ficar branco. É basicamente isso. E como é que a câmera funciona? A câmera, ela vai trabalhar, o balanço de branco, ele vai trabalhar com compensação, certo? Então você tem aqui o balanço de branco. Vamos dizer que a gente vai trabalhar com tungstênio, né? Eu vou botar minha marcação, certo? Eu estou trabalhando com tungstênio, né? A lâmpada é um pouquinho mais amarelada. O que a câmera vai fazer para poder compensar esse amarelo? Ela vai justamente jogar mais azul na imagem. Então, se você tiver num ambiente que você tem luz de tungstênio e luz do sol, e você configurar para a luz de tungstênio, né, você vai ver que as luzes que são amareladas, elas vão ficar brancas, as fontes luminosas, e o sol, que vai estar trabalhando em 5.200, como ele vai estar à esquerda, ele vai ficar azulado. Certo? Então, a mesma coisa vale ao contrário. Quando você configura a sua câmera lá para shade, para sombra, né? Quando você vai configurar a sua câmera para sombra, você está dizendo para a sua câmera que o seu branco ele vai estar aqui. Ele está dizendo que o seu branco ele vai estar nessa posição. Então, tudo que tiver abaixo desses 7.000 kelvins, ele vai ficar amarelado. E tudo que tiver acima desses 7.000 kelvins, ele vai ficar azulado. É por isso que quando você vai fotografar à noite, bota shade, a luz do poste ela fica muito amarelada. E aí, Marcão, beleza? A luz do poste ela vai ficar super amarelada, mais do que o normal, porque ele está justamente fazendo essa compensação. Certo? Tá dando para entender aí? Tá tranquilo? Deixa eu botar aqui novamente. Então, é basicamente isso. Quando você vai fazer o balanço de branco, você vai estar trabalhando com a câmera e você faz esse ajuste. Eu vou fotografar a luz do dia. Então, tudo que tiver abaixo de 5.200 kelvin, abaixo dessa escala aqui, ele vai amarelar, alaranjar. E tudo que você tiver acima dessa temperatura aqui, ele vai azular. Eu quero trocar agora a minha câmera. Valeu, Marcão. Eu quero trocar aqui meu balanço de branco e jogar para cor amarelada, alaranjada. Tudo que tiver nessa faixa aqui vai ficar branco. Tudo que for vir com menor temperatura, ele vai amarelar, alaranjar. E tudo que tiver acima, ele vai azular. Ou seja, se eu tiver uma fonte de luz luminosa, né? Uma fonte de luz laranja, e eu bater meu branco em laranja, e eu utilizar uma fonte de luz branca, essa cor aqui, para minha câmera, ela vai deixar de ser branca e vai ficar azulada. Então a gente consegue construir o que a gente chama de noite americana, que é justamente transformar o dia em noite. Você, com esse simples ajuste na câmera, você usa a sua fonte de luz branca, certo? Você trabalha com a sua marcação com balanço de branco mais baixo, né, em 3.000, 2.700 kelvins, e tudo que tiver acima, cor branca ou azul, ele vai ficar azulado. Então você consegue fazer efeito, fazer uma iluminação de forma criativa,
sem precisar gastar dinheiro comprando gelatina, refletor, sem precisar comprar nada disso. O problema é só se estiver trabalhando com o celular e ele fizer tudo isso automático. E o que é interessante, se vocês forem ver também, vocês já devem ter reparado isso, quando você coloca, né? Quando você trabalha com, você já deve ter botado fluorescente no celular, você vê que ele também faz um ajuste de cor. A imagem ela fica um pouco esverdeada, né? Ela fica com uma cor meio esquisita, meio estranha. Né? Ela fica com uma cor meio esquisita quando você configura para fluorescente e fotografa em qualquer outro modo. Por quê? Porque além dessa escala aqui, né, que a gente tem de temperatura de cor, a câmera ela também vai trabalhar com essa escala aqui de baixo, que é magenta, verde, né? No padrão aditivo, padrão de cor luz, você tem essas cores que elas vão estar se complementando, né? Então você vai chegando próximo ao branco. Quem já trabalhou com Lightroom, né, na hora do balanço de branco lá, tem aquelas duas reguinhas, né, do azul para o amarelo e embaixo do verde para o rosa, né, que é justamente esse ajuste que você vai fazer na sua câmera. E a galera aí que já foi meu aluno, que eu adoro chroma key, para não dizer o contrário, né, sabe que sempre tinha um desavisado que ia bater o branco com o fundo verde do chroma key. Aí ficava, como ele batia o branco com o fundo verde, a câmera entendia que tinha muito verde, ele jogava pro rosa para compensar. Né? O chroma key é verde, ele jogava pro rosa. Aí ficava todo mundo rosado no vídeo. Aí tinha que fazer o ajuste do balanço branco novamente para poder setar isso de maneira correta. Certo? Então, para concluir, né? Espero que vocês estejam entendendo direitinho. A gente tem a questão, o padrão RGB, ele vai trabalhar com 3 cores primárias, né? O vermelho, red, o verde, green e o blue, azul, certo? Conforme você mistura o vermelho com azul, você tem o magenta, que é aquela cor rosada. Se você misturar o vermelho com verde, você tem o amarelo. E se você misturar o azul com verde, você tem a cor ciano. Então, essas cores que são opostas, elas são complementares, né? Então, por isso que quando você tem o balanço de branco entre o azul e o amarelo, se você tiver a sua cor, né, o seu balanço de branco mais voltado aqui para o amarelo, ele vai adicionar azul justamente para puxar para o branco, o seu azul fica branco. Então, a câmera ela vai compensar. Você diz para a sua câmera que seu branco é amarelo, ela vai puxar para o branco, certo? Você vai na azul para puxar para o branco. E a mesma coisa aqui, como você vai bater lá o branco no chroma key, né? Que dá esse erro. Se você tiver uma emissão de luz um pouco mais rosada, né? Ela vai jogar um pouco de verde para poder compensar justamente isso. Que é o caso das lâmpadas fluorescentes, né? As lâmpadas fluorescentes, aquelas de barra que você tinha antigamente, que era econômica e tal, onde chegar o LED, ela tinha essa deficiênciazinha, que ela não tinha uma cor branca, né? Eles como cor branca, mas geralmente ela tinha uma cor meio rosada ou esverdeada, né? Dependendo do fabricante. Lá no nosso estúdio a gente consegue ver direitinho, né? Você tem lâmpada que é um pouco mais verde e você tem lâmpada que é um pouco rosada. Quando você bota uma do lado da outra, você percebe a diferença. Agora, se você só acender a rosada, você acha que é branca. Se você só acender a esverdeada, você acha que também é branca. Porque o cérebro ele vai justamente compensar isso, ele vai corrigir justamente isso, certo? Então, é basicamente isto, né? A gente tem esses ajustes aqui, que nas câmeras digitais eles já vêm pré-setados, né, para facilitar a vida do fotógrafo, do operador de câmera, mas nada impede de você ajustar isso manualmente, certo? E no caso do pessoal de rádio e TV, a gente tem isso, a câmera é digital, né? A câmera que a gente trabalha lá é uma X200, uma Sony, e a gente consegue fazer esse ajuste apenas apertando um botão. Ele vai ler a informação que está na imagem e ele vai fazer o balanço de branco automaticamente, né? Tanto do balanço de branco, né, da temperatura de cor, né, veio do laranja
do amarelo para o azul, quanto do magenta para o verde, certo? E se você tem uma DSLR e você quer fazer esses ajustes, né, isso vai variar muito de equipamento para equipamento, mas você consegue vir aqui, né, fazer esses ajustes todos e tem a opção lá do Custom, certo? Se a gente for vir aqui em Custom, a gente consegue, deixa eu só achar aqui rapidinho, tá? Você consegue fazer esse ajuste aqui. Cadê? Tá dando para ver? Percebam que a gente tem aqui o verde, né, em cima e o magenta embaixo. Então são cores complementares. Se você somar os dois, né, adicionar os dois de maneira proporcional, igual, você vai chegar no branco. E aqui você tem o vermelho, né, amarelo e o azul. Conforme você faz esse ajuste, né, percebam que eu vou andando aqui, eu consigo alterar essa cor na minha percepção, né, na minha captação da imagem, nesse modelo de câmera aqui, certo? Então, não é muito complicado você fazer isso, né? Eu gostaria de mostrar efeitos para vocês, mas como eu estou num celular e ele é muito automático, né? Ele está pensando por mim, eu não consigo fazer esses ajustes se eu tivesse gravando direto transmitindo direto de uma DSLR, que aí eu ia poder fixar o meu balanço de branco, né? Eu poderia, por exemplo, pegar aqui e eu quero deixar a cena toda azulada, né? Eu jogava o meu balanço de branco, né, para esse ponto aqui, e eu utilizaria o meu LED aqui, em vez de estar na cor amarela, eu ia jogar ele para a cor branca. Vou baixar aqui só para poder trocar a cor, né? Vocês vão ver que vai dar um pouquinho de diferença na imagem, mas eu conseguiria fazer esse ajuste, certo? E deixa eu tirar lá rapidinho, segura aí só um instante. Aqui vocês vão conseguir ver melhor. Vocês estão vendo que essa fonte de luz aqui, ela é branca, né? O celular está entendendo que essa fonte de luz aqui é branca e a fonte de luz lá atrás, ela é amarela, certo? Como eu tirei a gelatina, que na verdade é um papel celofane, ela está refratando menos a luz, ou seja, está embarreirando menos a luz, então ela está chegando com mais intensidade aqui. Meu cabelo chega a estar brilhando aqui, né? Tem uma reflexão especular. Mas isso é outra aula. Então eu tenho uma luz amarela e aqui eu tenho uma luz branca, né? Ele vai fazer ele está medindo o branco aqui nessa luz e o que está, né? Deixa eu só botar aqui. Ele está batendo o branco aqui, de acordo com essa emissão de luz aqui, e o que está abaixo na temperatura de cor, né? Aquela lâmpada lá que é 3.200 Kelvin, né? Ela está abaixo de 5.200, então ela está amarelada, certo? Agora eu vou inverter essa luz aqui e eu vou jogar ela para amarelo. Vocês vão ver que a intensidade de cor amarela lá vai diminuir também, certo? Deixa eu aumentar aqui. Estou amarelando um pouco a mim, tá vendo? Olha, ó, já diminuiu ali, já ficou branco, tá vendo? E eu vou tirar aqui a cor branca, certo? Então, a lâmpada lá atrás, que é amarela, ficou branca. Por quê? Porque o meu celular está entendendo que essa luz que está sendo emitida aqui em mim, que é amarela, é amarelo. Então, ela jogou justamente, né? Sai daqui e jogou para cá, certo? Então, tudo que tiver, né, na faixa do amarelo, meu balanço de branco está aqui, tudo que tiver nessa temperatura de cor, como a minha lâmpada e o outro lá, ele ajustou para branco, certo? Então, é basicamente isso. É simples, não tem muita dúvida, certo? Então, eu vou abrir aí para perguntas, se vocês quiserem trocar uma ideia, conversar. É basicamente isso. Então, eu consigo fazer esse ajuste de balanço de branco. Então, mais uma vez, se eu quiser alterar aqui, né? Se eu desligar aqui mesmo, eu acho que ele já vai fazer, ele vai entender que lá atrás é branco, né? A luz está sendo emitida lá é branca. Então, se eu ligar aqui, mesmo sendo uma luz amarela, ele vai fazer a correção de cor e eu vou mudar aqui a minha emissão para a luz branca e ele vai entender que a luz lá de trás é amarela, porque ele vai bater o branco aqui em cima de mim. Certo? Estou variando a cor aqui. Então eu tenho lá atrás uma luz mais amarelada e aqui em mim eu tenho uma luz
Porque temperatura de cor também não tem a ver com intensidade luminosa. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Diminui aqui para ter um contraste melhor. Certo? Vou encerrar aqui porque a conta da Claro vai chegar. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E se der tudo certo, a gente faz mais vídeos. Né? Vamos ver o que vai dar. Falou, gente. Dispensados. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.